senador Oswaldo Cavalcante, que preside a sessão, senador Oswaldo Sobrinho, senador Hollenberg. Senhor presidente, eu faço nesta manhã de sexta-feira uma série de registros e é importante para mim explicar, senhor presidente, que se eu faço tantos pronunciamentos é devido às redes sociais que pedem que eu fale sobre temas, que eu registre assuntos que eles entendem importante pela sua repercussão, pelo sistema de comunicação aqui do Senado, pela força, naturalmente, da TV Senado, que entra hoje praticamente na maioria dos lares do povo brasileiro. Então, esse primeiro que eu faço, senhor presidente, pedi que eu comentasse a decisão do STJ sobre a questão da desaposentadoria e o prazo decadencial. E informo que, então, aqui a todos que vi com alegria essa decisão e resumo aqui a nossa opinião. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em recurso repetitivo, que o prazo decadencial previsto no artigo 103 da Lei de Benefícios da Previdência Social, Lei 8.213 de 91, não se aplica aos casos de desaposentação. Portanto, senhor presidente, a decisão foi proferida pela primeira sessão do Tribunal da Cidadania, em julgamento do recurso repetitivo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O recurso repetitivo, que atendeu à demanda de um projeto, inclusive, que nós temos aqui, que é a questão da desaposentadoria, que trata desse tema, o recurso repetitivo é um dispositivo jurídico que representa um grupo de recursos com teses idênticas, ou seja, tem fundamento em questão de direito igual e a decisão vale para os demais processos. Já o prazo decadencial é a perda do direito. O caso versa sobre um segurado que solicitou o direito de renúncia à aposentadoria com a intenção legítima, claro, de aferir um benefício mais vantajoso pela averbação do tempo que trabalhou após a concessão da aposentadoria. É o que diz exatamente o nosso projeto. Você pode pedir a desaposentadoria e, no mesmo ato, você já pede a aposentadoria baseado no tempo de contribuição que você fez no período que você voltou a trabalhar depois de estar aposentado. Pois bem, o INSS argumentou que a ação foi ajuizada 12 anos após a concessão do benefício e, por isso, incidiria o prazo decadencial de 10 anos para a revisão do ato de aposentação, mas, felizmente, a tese não foi aceita por aquela corte. Me socorro aqui do ministro relator, o qual fica aqui minhas homenagens e meu respeito. Segundo o ministro relator, Arnaldo Esteves Lima, diz ele, a possibilidade de cabimento da desaposentação foi albergada pela jurisprudência desta Corte, com base no entendimento de que os benefícios previdenciários são direitos patrimoniais, disponíveis e, por isso, suscetíveis de desistência por seus titulares, aí, claro, no momento que ele bem entender. Ele renuncia a um porque quer receber aquele maior baseado nas suas contribuições. Assim, cumprimento a Corte da Cidadania, em especial o ministro relator, ministro Arnaldo Esteves Lima, pela belíssima e justa decisão que fortalece, mais uma vez, o Instituto da Desaposentadoria, tese que veio defendendo há muito tempo e que eu espero que o Congresso, já que a Justiça está dando ganho de causa, não tem por que o Congresso não decidir.
eu sempre digo que não é que eu ache que nós temos que estar aqui, senador Oswaldo Sobrinho, a decidir que nem a gente vai na padaria, que é o pão quentinho sempre. Ora, mas quando já há jurisprudência, quando o próprio judiciário já decidiu, por que a gente não transforma em norma legal? Para evitar que o cara tenha que contratar um advogado, entrar na justiça, esperar de novo a Suprema Corte dizer que já disse que é válido isso da desaposentadoria. O projeto está aqui, não há motivo nenhum. Claro, não chegou na Suprema Corte, mas o STJ decidiu inúmeras vezes. Não há motivo nenhum de não votarem o nosso projeto, garantindo o direito da desaposentadoria, que já é garantido para quem trabalha na área pública. Se aposentou, voltou a trabalhar, pede a revisão do benefício, baseado com as novas contribuições, e pronto, é decidido, e você passa a ter, então, o teu benefício atualizado. Para que não fique nenhuma dúvida quanto à interpretação que aqui dei, estou anexando o que foi dito pelo portal do Superior Tribunal de Justiça, STJ, o Tribunal da Cidadania, que diz: primeira seção define como repetitivo que desaposentação não tem prazo de decadência. O cidadão pode, então, a qualquer momento pedir a desaposentação. Senhor presidente, quero também, ainda baseado na sessão histórica desta semana, que além de ter votado, promulgamos o fim do voto secreto, dizer que escrevi um artigo que foi publicado no Jornal do Brasil com o título Congresso Mostra a Tua Cara. Quero registrar aqui que o artigo de nossa autoria, Congresso Mostra a Tua Cara, vinculado no dia de hoje pelo Jornal do Brasil, após a promulgação da Emenda Constitucional 76 de 2013, que acaba com as votações secretas para a apreciação de vetos presidenciais e cassação de mandatos. Ali eu digo e repito, foi uma grande vitória, não desse ou daquele senador ou desse ou daquele deputado, foi uma grande vitória da democracia, que vai contribuir muito para ampliar a nossa visão de justiça social e transparência absoluta, que tem que pautar a caminhada dessa casa junto ao povo brasileiro. É claro que a nossa luta não terminou. Queríamos voto aberto em todas as situações. Há que se destacar também, que em todo esse processo, que as manifestações de junho desse ano foram fundamentais para que avançássemos nessa questão de acabar com o voto secreto. Das ruas ecoaram gritos exigindo tal medida, urgente, necessária, legítima e democrática. Nós sempre dissemos que só com muita pressão é que as coisas acontecem no país, e não só no parlamento, seja no executivo, no judiciário, até mesmo na iniciativa privada. Com total certeza, estamos decretando o fim da prática secreta de votações, como disse o senador Mozarildo, principalmente no processo legislativo. Essa expressão é sua que eu estou colocando aqui no meu pronunciamento. Acabou com isso aquela malandragem, uma certa esperteza de alguns que diziam uma coisa para João, outra coisa para o Paulo e outra coisa para Maria. Ou seja, davam um discurso de acordo com o público. Agora não. Votou, está ali no painel, cada um sabe como cada um votou, principalmente estou me referindo aqui na questão dos vetos, os vetos presidenciais. Senador Oswaldo Sobrinho, uma alegria uma parte de Vossa Excelência sabe o respeito que eu tenho, desde os anos que trilhamos junto, eu, Vossa Excelência, e casualmente, o senador Mozarildo, os três foram constituintes, e os três estão no plenário desse momento, e receber uma parte de Vossa Excelência. Sendo presidido por outro constituinte, é uma satisfação para esse humilde constituinte de 87 e 88. Humilde e modesta de Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência é um dos mais ilustres parlamentares dessa casa. E não é de hoje, mais de 20 anos, desde 86, Vossa Excelência brilha aqui no plenário, trazendo as principais notificações a respeito do que as ruas falam. E Vossa Excelência, suas teses sempre são baseadas naquilo que as ruas estão pedindo. Aliás, teve um estudo da Universidade de Brasília,
há mais de 30 anos. Não é estudo, é um tipo de um laboratório de ideias de que fala que o direito nasce das ruas. É o direito que nasce das ruas. E aqui, nós, no Congresso Nacional e no Senado da República, principalmente, que é a casa mais conservadora desse processo todo, nós sempre vamos atrás daquilo que as ruas ditam. Nós não fazemos uma legislação de vanguarda, nós fazemos a legislação daquilo que já foi, as ruas já pregaram, já falaram, já reivindicaram, já demonstraram, e aí a gente vai para legalizar. É o direito posto. É aquilo que Kelsen falou, o direito que, na verdade, está colocado, o direito escrito. Então, eu queria dizer a Vossa Excelência que o que aconteceu na última semana, quando o Senado da República atendeu às indicações das ruas, derrubando esse voto secreto, esse voto que, na verdade, é o voto covarde, né? O voto que você não tem coragem de se expressar, simplesmente o Senado da República foi quando aquilo que as ruas já falavam há muito tempo. E foi corajoso, né? E foi corajoso. A posição que as ruas pediram. Exatamente. Porque às vezes a gente faz ouvido de moco, de mercador. Exato. Você está ouvindo, mas não toma atitude. Eu estou em sintonia com o seu pronunciamento, que eu tinha colocado aqui, mas na leitura, que a gente faz vezes como o avestruz. É verdade. O que o avestruz faz? Fia a cabeça na areia, achando que a tempestade vai passar. Ela não passa, a tempestade pega ele. É verdade. E de repente a gente descobre, depois que passa, que a gente aprova, que era aquilo mesmo que tinha que ser, era o óbvio. Era o óbvio, estava claro à vista de todo mundo, mas faltava coragem, determinação, vontade de fazer aquilo que estava aí já, que as ruas já tinham ditado, que as ruas que fazem o direito. As ruas é que dita a normativa que terá para o futuro. E nós estamos sempre atrasados, estamos correndo atrás da sociedade. Então, eu acredito que acima de tudo, um valor histórico, é um valor do Congresso Nacional, que está ouvindo, está escutando aquilo, os reclamos, os gritos. Por exemplo, este ano as ruas deram demonstração de que não estão satisfeitas com nada do serviço público, com as ações públicas dos homens públicos. E os homens públicos, em algumas partes, não ouviram ainda, senador. Eles estão ainda querendo entender o que as ruas estão determinando e falando. Portanto, o que aconteceu essa semana foi apenas uma determinação do que as ruas já estão fazendo há muito tempo, estão pedindo há muito tempo. E nós aqui, às vezes, ficamos nesse passo lento. Mas eu acredito que vale a pena, mesmo que atrasado um pouquinho, valeu a pena. Porque agora a gente vai ter a clareza do que o povo quer, do que a gente faz, e com isso aí vai pessoas que vêm para cá, vai mostrar ao seu eleitor aquilo que realmente o eleitor quer ouvir, quer ver. O que meu representante está fazendo? Como que ele votou? Será que ele está escondendo atrás de uma tecla que dá a ele o voto secreto e ele vota da forma que ele quer, contrário do que as ruas estão pensando? E tem acontecido sempre assim, Vossa Excelência sabe disso. Então o homem que vem para cá, eleito e ungido pelo voto popular, ele não pode ter medo de tomar posições. Ele tem que tomar posições, mesmo que às vezes de início não agrade aos seus pares aqui às vezes, ou ao poder constituído. Mas ele tem, evidentemente, que tomar posição. Parabenizo Vossa Excelência, é um pronunciamento espetacular para uma sexta-feira, quando todos terão, daqui a pouco, nessa semana ainda, sábado e domingo, tempo para refletir sobre o que Vossa Excelência traz aqui para o Congresso Nacional, ou seja, para o Senado da República. Parabéns, Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Oswaldo Sobrinho. E eu digo nesse artigo que o Jornal do Brasil publicou, por exemplo, não podemos esquecer que o parlamentar recebe uma procuração da população. Eu só queria dizer para o senador que chegou agora que o Rodrigo Hollenberg falou 30 minutos. Eu só falei 10 e agora eu recebi mais 5. Então não tem problema no painel. O senador Rodrigo Hollenberg falou 30 minutos. Eu estou com 10 e hoje é 20. E eu teria no mínimo 20 com mais 5, pelo menos. Obrigado, presidente. Não se preocupe, senador Paim. Tá bem, porque eu olhei lá e digo, vou assumir terminar. A presidência só para que tenha, mas Vossa Excelência certamente terá o tempo necessário. Eu sei da grandeza de Vossa Excelência. Para concluir o pronunciamento. Não é nenhuma reclamação. Apenas me assustei com 5 minutos lá que eu vi. Obrigado, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Então, eu digo no artigo que nós recebemos uma procuração, Vossa Excelência reafirmou aqui, da população, e temos que prestar conta. E aí só com a transparência do voto aberto. Digo mais no artigo. Há uma cumplicidade entre o eleito e o eleitor, que não pode essa cumplicidade acontecer sem a transparência da relação. Num livro que escrevi há 8 anos atrás, do título Rufado dos Tambores, contamos, inclusive, do primeiro discurso que eu fiz quando eu cheguei no parlamento, lá na Constituinte, exatamente no dia 22 de fevereiro de 1987, logo após assumirmos, onde eu dizia que era inaceitável que a Constituinte ia votar algumas questões secretas. Ia permitir que ali passasse no texto a permanência do voto secreto. Mas fui derrotado
E a alegria minha é ver 30 anos praticamente depois, que já nas galerias eu contestava o voto secreto, como sindicalista. Então, há 30 anos atrás, eu na galeria, antes da Assembleia Nacional Constituinte, como sindicalista, já questionava o voto secreto. E vinha com cartaz pedindo, eu não era parlamentar, fim do voto secreto. Quando eu assumi Constituinte, fiz o primeiro discurso, e aí, como lembra muito bem o senador Mosalido, há 27 anos atrás, sobre a importância de acabarmos com o voto secreto. Eu digo aqui no artigo, em toda essa caminhada tivemos boas lutas, mas com certeza eu considero essa uma das mais importantes pelo seu resultado. Digo mais, pior do que errar é permanecer de braços cruzados. Ou como alguém já disse, pior de tudo não é você votar contra ou a favor, pior é a indiferença. E o voto secreto também faz isso. Ele faz de conta que você está indiferente a tudo e a todos, porque você não tem posição clara. Você não diz como agiu. Isso é o mais grave, para mim, das posições que um homem público pode assumir. Assim, com essa decisão, nós estamos fortalecendo a nossa jovem democracia. Digo mais, o que nos move sempre tem que ser a luta contra o vazio, contra a miséria. E aí nós temos que ter coragem, como Vossa Excelência disse. Se assim pensamos, combatendo os preconceitos, avançando, temos o dever de ficar alertas e vigilantes. Aí eu estou me dirigindo nessa parte à população. Agora você que está indo me assistindo pela TV, vai de fato saber como alguém votou aqui em todos os momentos. Porque eu já cansei de levar pedrada por assumir o meu voto em algum tema que eu tinha que assumir e assumir. Enquanto que outros disseram, não, eu não vou abrir meu voto, e foram aplaudidos. Aplaudidos porque disseram, não, o pai votou dessa forma. Sim, votei, tem que abrir. Se eu sou historicamente contra o voto secreto, eu sempre tive que... E eu sempre abri meu voto. Mesmo nos temas polêmicos. E sabe que no tema polêmico agrada a uns, mas não agrada a outros. Mas é a vida do homem público. E eu vi muita gente dizendo, não, o voto é secreto, é um direito meu. Quando me perguntaram, eu digo, bom, essa é a oposição dele, a minha é essa. Eu votei assim, explico por que votei. Então, estou muito tranquilo quanto a isso. É isso, senhor presidente. Eu quero só terminar essa parte do meu pronunciamento, usando o tempo que o presidente me deu, dizendo que, por exemplo, nós votaremos aqui no futuro próximo a questão do fator, a questão do reajuste do aposentado e tantos outros temas polêmicos, onde cada um vai assumir a sua posição. Aí a população vai entender. Por isso que aqueles que não tinham entendido bem a minha luta em relação ao fator e à aposentadoria, agora sim, votou, prestação do veto, aí o voto é aberto. Daí vocês vão ver quem é quem. Enfim, eu termino esse meu artigo. Como disse o poeta Cazuza, Brasil, mostra a tua cara. E é isso que nós estamos fazendo com toda a responsabilidade. Nós, que eu digo, é todos os senadores e deputados. Porque todos tiveram a coragem, inclusive os que foram contra, senador Mosalido. Quero dizer aqui, que tiveram coragem de ali no voto aberto justificar a posição dele. Sou contra devido a isso, aceito nesse caso, não aceito naquele, e prevaleceu a média de pensamento. O senador Mosalido, por exemplo, me dizia, olha, para a autoridade, que é um instrumento específico do Senado, pai, nós temos que ir devagar. Agora, quanto à cassação de mandato e veto, tem que ser o voto aberto, e assim foi feito. Mas nessa linha de coerência e preocupação, eu também tenho que fazer só mais esse registro, porque, senador Simon, eu vou me referir agora à Boate Kiss lá no Rio Grande do Sul. Passados mais de 10 meses desse gravíssimo e lamentável fato, 27 de janeiro, em que ocorreu o incêndio da Boate Kiss, a emoção que sentimos ao lembrar o episódio é geral, é todos. É Santa Maria, Rio Grande, o Brasil e o mundo. Todos nós lembramos com tristeza que ali faleceram 242 jovens. De forma brutal, inesperada, inaceitável, enfim, perderam a vida. Uma tristeza que se torna ainda maior quando pensamos também nos familiares, nas mães, nos pais, nos irmãos, nos avós, nos bisavós, nos primos, nos tios, nos amigos, enfim, a nossa gente. Muitos perderam, ali faleceram, todos os seus filhos.
Família que tinha 2 filhos, perderam os 2. Houve casos. Enfim, ali faleceram 242 jovens. Como bem sabem, famílias inteiras chegaram a falecer. Todas as pessoas que aqui ficaram, é verdade, podem encontrar o mínimo de conforto na fé religiosa e na lembrança dos momentos felizes que viveram com seus entes queridos. A dor da perda, essa não tem volta. A dor da perda, porém, dificilmente poderá ser amenizada ou não será amenizada. Desde o momento que tomei conhecimento sobre o fato recente e que me traz à tribuna, fez com que eu lembrasse que nós estivemos lá no local, senador Simon, senadora Ana Amélia, e vimos de perto, não só nós 3, como também inúmeras autoridades do país, ministros, a situação dos familiares e dos amigos. Lembro dos vários aparelhos de telefones acima dos corpos estendidos, que não atendiam a ligação dos pais e que estavam ali simbolicamente colocados. Foi uma tragédia marcada pela dor, a certeza de que nossos sistemas de combate a incêndio são falhos. Senhor presidente, feito essas considerações, devo observar que a vasta e justa emoção provocada pelo assunto não pode, em nenhum momento, afastar-nos da obrigação de também analisar a tragédia sobre uma perspectiva de que isso nunca mais volte a acontecer. Em outras palavras, o evento não deve levar-nos ao desânimo e à prostração, deve, ao contrário, fortalecer-nos para que, principalmente, aqueles como nós que exercem funções públicas saibam adotar as medidas que se fazem necessárias. Foi por essa razão, acima de tudo, que depois, senador Simon, que fui procurado pelos familiares das vítimas e a pedido deles, que estão se sentindo abandonados, requeri a realização de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado Federal, que vai acontecer nesta segunda-feira, 9 horas da manhã. Volto a dizer, passaram-se 10 meses da tragédia. E o momento, os familiares pedem que a gente faça um debate sobre tudo o que aconteceu, não só naquele momento, de lá para cá. E por isso, faremos essa audiência pública aqui na Comissão de Direitos Humanos, não por iniciativa minha. Eu fui a ferramenta, o instrumento. Entrei com o pedido por solicitação dos familiares. Lembramos, questionamento que eles fazem. Em primeiro lugar, como estão as famílias das 242 pessoas mortas na Boate Kirs? Receberam, notadamente, por parte do poder público, o amparo e a atenção que lhe eram devidos? Têm sido atendidos em suas reivindicações ou sofrem com os trâmites burocráticos e o descaso daqueles que deveriam ajudá-las? Como está o processo? Quem é o culpado? Quem foi relapso? Qual é a posição da Justiça? Quais as medidas tomadas? O Congresso aprovou ou não aprovou um novo molde, uma nova lei para que esses fatos não aconteçam? São perguntas que os familiares estão fazendo. Há um atendimento, no mínimo, psicológico aos familiares? Eles querem vir aqui e falar sobre isso. É evidente, senhores e senhoras, que tenho cá comigo uma opinião sobre o assunto, mas a presença nesta audiência pública de representantes dos familiares é que importa. Eles que se reuniram na Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, só eles mais do que ninguém, podem trazer-nos valiosas informações. Um segundo ponto que merece ser discutido, senhor presidente, é a atribuição da responsabilidade pelo ocorrido. A indignação não apenas dos familiares, mas de todos os gaúchos e brasileiros exige que sejam apontados os responsáveis pelo incêndio. Não se trata aqui,
de caça às bruxas ou de censurável desejo de vingança, mas sim de uma fundamentada sede de justiça de todos. Afinal, 242 pessoas morreram. E pelo um ato covarde daqueles que deveriam ter tido medidas de prevenção para que o incêndio não acontecesse. E se para esse desfecho contribuírem a desídia, a incompetência ou até mesmo a má-fé de determinados indivíduos ou instituições, nada mais natural que esses indivíduos ou instituições respondam por suas ações e omissões, dizem os familiares. O processo criminal referente ao incêndio está em andamento, com o seu conjunto de investigações, perícias, vistorias e oitivas, e deve ser acompanhado com toda atenção. Eles levantam uma terceira questão, finalmente. Dizem, finalmente, julgamos importante que seja discutido, na audiência de segunda-feira, as medidas que precisam ser adotadas nas esferas federal, estadual e municipal para que episódios como o da Boate Kirtz não voltem a acontecer no nosso país. Infelizmente, o Brasil tem a tradição de passar do impacto inicial provocado pelas grandes tragédias, voltar tudo à rotina como se nada tivesse acontecido. Cito alguns exemplos. 1961, tivemos o incêndio do Grande Circo Norte-Americano em Niterói, onde morreram 503 pessoas. E daí? O que aconteceu após? Em 1972 e 74, respectivamente, tivemos incêndios de edifícios Andraus e Joelma em São Paulo, com 16 mortos no primeiro e 191 no segundo. E daí? O que foi feito? A pergunta que fica no ar e não quer calar. Agora, em 2013, o incêndio lá em Santa Maria da Boate Kirtz. É inconcebível que, com todos esses tristes antecedentes, ainda não tenhamos uma legislação exemplar a nível nacional, com a devida responsabilidade estadual e municipal. Não tenhamos ainda procedimentos administrativos também exemplares em relação aos temas básicos, como a utilização, por exemplo, só de material inflamável nas edificações, lotação de salas de espetáculo acima do possível, saídas de emergência com a devida fiscalização e tantos outros que interferem na segurança do nosso povo e da nossa gente. Assim, a audiência que promovemos na CDH traz novamente à tona um assunto que não sairá de nossa pauta e nem das nossas mentes e corações. Na época da tragédia, o Senado Federal criou uma comissão temporária para tratar o assunto. A senadora Ana Amélia foi a presidente e eu fui o relator dessa comissão, onde participou, como sempre, ativamente o senador Pedro Simon, com a finalidade de realizar levantamento de legislação pertinente e prevenção o combate ao incêndio no Brasil. O relatório foi encaminhado à Comissão da Câmara dos Deputados com a mesma finalidade, porque ele já havia uma comissão montada, pois lá também existia uma comissão temporária para tratar do assunto, que tinha à frente como coordenador o então deputado Paulo Pimenta, que fez um belíssimo trabalho. Realizamos aqui no Senado, também na Câmara, inúmeras audiências públicas para tratar do assunto. Tiramos sugestões, propostas, encaminhamentos, entre elas a criação do grupo de trabalho coordenado pelo Ministério da Justiça para estudar a matéria, que também apresentou um trabalho resumido. E importante, sugerir que o nosso parecer sobre a matéria fosse encaminhado a esses grupos de discussão na íntegra, com o objetivo de formularmos uma única proposta final que incorporasse todas as sugestões. Também sugeri que o projeto do Código Nacional de Combate ao Incêndio fosse aprovado com brevidade nas duas casas. Temos conhecimento de que tal projeto está para análise ainda na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Assim, a Lei Nacional de Combate ao Incêndio, que foi elaborada pelo grupo de trabalho, está apenas esperando o encaminhamento do projeto aos canais competentes. O Brasil ficou comovido. Está esperando que possamos juntos unir nossas forças para aprovarmos uma política clara para combater tragédias como o incêndio, olha que no momento lembramos o acontecido.
É necessário que as famílias sintam-se contempladas com suas solicitações, que façamos o máximo para amenizar a tristeza e o sofrimento vivido por todos. Aqui eu termino, senhor presidente, 1 minuto, a partir da audiência que realizaremos nesta segunda-feira, a qual convido já todos os senhores senadores e senadoras e aqueles que possam acompanhar e participar, até mesmo com sugestão, crítica, via TV Senado, que o façam. Quem sabe dessa audiência possamos sair com uma nova visão mais abrangente do tema, que conduza à elaboração de propostas possíveis e aplicáveis de imediato. Não podemos mais esperar. Nós não queremos que outros fatos como esses, lamentáveis, voltem a acontecer no Brasil e no mundo. E é preciso tomar medidas. É isso que os familiares querem. Ao fazer esse pronunciamento aqui, sei que lá na região todos estão assistindo. E pode ter certeza que na reunião de segunda-feira vamos tratar com o respeito e o carinho que o tema merece, para que a gente possa agilizar todos os procedimentos de atendimento aos familiares e medidas também do combate a esse tipo lamentável de fato que levou à morte após o incêndio de 242 pessoas, a maioria jovens. Senhor presidente, muito obrigado. Peço a Vossa Excelência que considere na íntegra os meus pronunciamentos.